eu sou a Camila, essa é a Devaneios Maternos e hoje nós vamos conversar sobre o plano de parto. Então fica aí confortável e vem comigo. Vamos começar do começo. O que é o plano de parto? O plano de parto é um documento onde a família deve colocar todos os seus desejos com relação ao nascimento. Então, você precisa pensar no parto, no nascimento. Pensar quem que você quer que esteja do seu lado ou não, como você quer que você seja chamada, quem você quer que seja avisada, que intervenções você gostaria ou não que fizessem no seu corpo e no corpo do bebê, né? Então, é uma ferramenta de empoderamento, porque quando a gente constrói o plano de parto, a gente estuda sobre o parto. Você não vai dizer sim ou não para uma intervenção sem entender o que ela é, quais riscos e quais benefícios ela traz para a sua saúde e para a saúde do bebê. Você não vai decidir se você quer o sorinho, quando você quer ir para o hospital, ou se sua bolsa vai ou não ser rompida artificialmente, sem entender minimamente a fisiologia do parto, né? Por isso é tão importante você ser acompanhado por uma doula, porque essa profissional ela vai te ajudar nesses processos, né? De que forma você vai entender sobre a fisiologia do parto? Conversando com a doula, participando de grupos, pesquisando na internet. Então, quando a gente faz todo esse tipo de pesquisa, a gente descobre o que é violência obstétrica e a gente vai construindo caminhos para sair dela. Além disso, construir a ferramenta, né, construir o documento do plano de parto, é uma forma da gente entender qual é a visão e a prática do profissional que está acompanhando a gente. Então, esse documento ele precisa sim ser discutido com o profissional que vai te acompanhar. Porque apesar dele ser orientado desde 1996 pela Organização Mundial da Saúde, muitos profissionais ainda não conhecem ou então não cumprem o que está ali, né? Não aceitam o plano de parto, porque aí está o problema. Apesar dele ser orientado pela Organização Mundial da Saúde, ele não é um documento de valor jurídico, né? Não é uma coisa que é assinada e tem um contrato e tudo mais. Então, você precisa acordar com a pessoa que vai te acompanhar. Então, discutir se a presença da doula é aceitável ou não, se esse profissional ele te dá liberdade de movimento, né, liberdade para escolher a posição que você quer parir, entender quais são o limite que ele espera para até começar, de repente, uma indução. Então, através da construção do plano de parto e do diálogo com a equipe, você vai entendendo se você está entrando numa cilada ou não. Né? Outra coisa muito importante é que o plano de parto ele garante uma individualização da assistência, né? Para você não ser tratada como mais uma e que as intervenções ou os procedimentos não sejam feitos de forma rotineira, né? O plano de parto ele traz ali os seus desejos, suas vontades, de repente um pouquinho da sua história, e isso vai permitir que o profissional leia e entenda como você, pessoa, indivíduo, pessoa única, gostaria de ser tratada, né? De que outra forma, por exemplo, um profissional que está ali no plantão, atendendo milhares de mulheres, vai saber o que você quer. Então, aí a gente entra numa outra parte, né? Porque dependendo de como você planejar o seu parto, de qual for a sua escolha de local, de realidade, esse plano de parto ele vai ser construído de uma forma diferente, né? Então, quando você vai ter um parto domiciliar, você é acompanhado por uma equipe particular, você tem mais liberdade para escolher, para escrever o seu plano de parto. Então, não é incomum que planos de parto domiciliares tragam a história da família no começo, né, a contextualização da gestação, e aí tem toda a ambientação, quero flores, quero isso, quero aquilo, quero tudo outro. Se você vai parir no hospital com uma equipe particular, você ainda também tem uma liberdade maior para escrever um plano de parto mais extenso e mais desenhado, detalhado. Agora, se você vai para se você vai para o plantão, seja particular ou público, o ideal é que você faça um plano de parto objetivo, porque aquele profissional ele não vai ter tempo de parar e ler perfeitamente o seu plano de parto, com calma, entender tudo. Então, o ideal é que o seu plano de parto seja em tópicos, para que ele bata o olho e ele entenda, é isso, não quer isso, não quer isso, não quer isso, não quer isso, tá? Então, entender qual é o modelo de plano de parto para cada tipo de via de nascimento, local de nascimento, é interessante. É interessante vocês também saberem que no plano de parto a gente não coloca só o nosso plano A. Por exemplo, no meu caso,
eu escolhi parir em casa, né, um parto domiciliar. Só que eu não posso contar só com isso, né? A gente tem que lembrar que o parto, ele é do plano do imprevisível. Então, nesse plano de parto, eu tenho que considerar a possibilidade de uma transferência por uma escolha minha, uma transferência suave, onde eu posso ir para qualquer hospital que eu queira, seja de uma escolha, uma transferência de urgência, onde precisa ser um hospital a 30 minutos de mim, para que eu tenha que correr. Então, não dá para escolher, eu simplesmente tem que ser o hospital mais perto. A gente tem que pensar na possibilidade da cesárea, como é que a gente quer que essa cesárea seja realizada, quais as intervenções que a gente quer fazer com o bebê. A gente coloca o que acontece se a bolsa estourar e a gente não entrar em trabalho de parto, se a gente completar 40 semanas e a gente não entrar em trabalho de parto, se o bebê tiver pélvico. Então a gente tem que pensar no máximo possível de possibilidades para abarcar, sempre lembrando, é claro, que a gente está tentando cobrir todas as variáveis, mais que o parto, essa coisa do imprevisível, né, que a gente tem que simplesmente se jogar e se entregar. É muito legal você ter uma doula para te auxiliar nesse processo, porque muitas vezes medos e inseguranças aparecem durante a elaboração do plano de parto, né? Então, é sempre interessante ter essa profissional com você. Mas lembre-se sempre de discutir com o obstetra que vai acompanhar vocês, e no caso de equipes particulares, é preciso falar com o neonatologista também, porque todas as intervenções que vão ser feitas no bebê após o nascimento são de responsabilidade do neonatologista, né? O obstetra, ele é responsável só enquanto o bebê está dentro da gente. Saiu é com o neo. É interessante, na hora que vocês estiverem construindo esse documento, vocês visitarem a maternidade que vocês vão parir, seja particular ou pública, entender quais são os protocolos que são feitos ali, para entender também qual é a realidade, o que você pode abrir mão, o que você não pode. O que a gente tem que lembrar quanto mais exclusivo for o seu ambiente de nascimento, ou seja, o parto domiciliar, maior as suas possibilidades de escolha. A partir do momento que você vai para o hospital, você passa a ter que cumprir certos protocolos. Quando você está com uma equipe particular, às vezes dá para dar um jeitinho nesses protocolos, a equipe tem maior liberdade, assumir responsabilidade. Agora, quando você está no plantão, quase sempre as equipes vão seguir os protocolos. Então, é muito importante a gente saber qual é a nossa realidade e quais são as nossas reais escolhas naquele ambiente. Não adianta nada, por exemplo, eu fazer um plano de parto, estar sonhando com parto domiciliar, se eu não me enquadro dentro dos critérios do parto domiciliar, se eu não me sinto segura para ter um parto domiciliar. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui, duas sugestões para te ajudar no processo de elaboração desse plano de parto. A primeira deles reconheça mesmo quais são as suas possibilidades. Então, eu sou Camila, minha real possibilidade é escolher entre um plano, entre um parto hospitalar no plantão, no particular ou pro SUS. Dentro dessas duas realidades, eu conheço quais são as minhas escolhas, quais são as reais opções para eu realmente começar a planejar. Eu posso ter um parto domiciliar? Meu leque se abre ainda mais. A partir do momento que eu entendi qual é a minha realidade e quais são as minhas possibilidades de escolha, aqui vai ficar a dica de um exercício. Num momento tranquilo do seu dia, vai para um lugar onde você possa ficar confortável, sentada, deitada, você escolhe. Feche os seus olhos e imagine o momento imagine que você entrou em trabalho de parto, né? Você está onde? Quem são as pessoas que estão com você? Né? O ambiente a luz está acesa, a luz está apagada, tem música, não tem música, tem algum aroma, não tem algum aroma, você está comendo alguma coisa específica ou não, você está em alguma posição específica. Aí pensa no nascimento, na hora que esse bebê nasce, né? Em que posição você está? Quem é que está do seu lado? Quem é que segura esse bebê? Né? A luz está acesa, a luz está apagada, tem música, não tem música? Né? Esse bebê, depois que nasce, ele vai para onde? Vai para o seu colo, vai para outra pessoa, tem amamentação, tem alguma intervenção que é feita com esse bebê? Esse é o pontapé inicial do seu plano de parto. Tudo isso que você imaginou é o seu plano de parto, é o seu plano A. É como você gostaria que as coisas fossem feitas. A partir dele, você vai conseguir construir as outras coisas. De repente, adaptar para algumas realidades. Afinal de contas, a gente está vivendo num momento de pandemia, então algumas coisas vão sair um pouquinho diferentes. Mas se você está vendo esse vídeo fora do momento de pandemia, você sabe também que
às vezes a gente vai ter que dar uma adaptada naquele nosso plano ideal, porque quando você faz esse exercício, você vai pro seu plano ideal e aí você tem que tentar trazer ele pra tua realidade. Então, embora o seu plano de parto não vá ser exatamente igual a isso que você imaginou no exercício, é a partir dele que você pode partir, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida sobre o plano de parto, deixa aqui nos comentários. Vocês podem entrar em contato comigo também, se vocês ficarem com alguma dúvida, se vocês quiserem uma ajuda para construir esse documento. Compartilha com seus amigos. Se você ainda não está inscrito nesse canal, que eu ainda não sei porquê, você não perde tempo, se inscreve, é rápido, fácil, de graça e me ajuda, tá certo? Beijo mega especial e a gente se vê no próximo vídeo.